Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o tema é daqueles que mexe com a nossa essência, com a nossa identidade, as novas regras para alteração de nome no Brasil. E para a gente mergulhar de cabeça nesse assunto, a nossa base é o Caderno de Estudos número 120, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E o que ele nos mostra, pessoal, não é uma simples mudança na lei, é uma verdadeira revolução, uma virada de chave completa na forma como o direito brasileiro encara o nome de uma pessoa. Sem dúvida, é uma transformação que vai direto na autonomia e na dignidade de cada um. Vamos entender como isso tudo funciona na prática. E olha, essa frase do professor Lessa que está na tela, ela resume tudo. O nome deixou de ser uma prisão burocrática para se tornar uma construção da dignidade e da felicidade pessoal. É para refletir, não é? É muito forte. Porque ela pega exatamente a alma da mudança. Antes, o nome era quase uma tatuagem feita pelo Estado em você, algo fixo, imutável. Hoje, a lei finalmente reconhece que o nome é parte de quem a gente é e que essa identidade pode e até deve evoluir com a gente. A filosofia por trás disso mudou da água para o vinho. E para a gente conseguir destrinchar essa revolução, preparamos um roteiro bem completo. A gente vai começar entendendo essa mudança de paradigma, essa grande virada de chave. Depois, vamos analisar uma lógica central que o professor Lessa aponta, que é genial, separando o prenome do sobrenome. Aí sim, a gente entra no detalhe das regras para cada um, aponta umas distinções que são cruciais e, claro, não podia faltar a parte que todo concurseiro adora. Vamos desarmar aquelas pegadinhas clássicas de prova. Então, preparados? Vamos começar? Ok, mergulhando no primeiro ponto, a revolução na identidade. O marco zero de tudo isso é a Lei 14.382, de 2022. Essa lei, como o slide mostra, é a virada de chave fundamental que a gente mencionou. Exato. E o conceito mais importante que ela traz, a palavra da vez, é desjudicialização. Parece um palavrão, né? Mas a ideia é simples e muito poderosa. Muitas coisas que antes precisavam de um processo judicial, que era caro e demorado, agora podem ser resolvidas direto no cartório. É autonomia chegando na vida real. Esse slide aqui é perfeito para a gente visualizar o tamanho dessa mudança. É como uma foto de antes e depois. De um lado, no sistema antigo, o interesse do Estado era o que mais pesava. O nome era quase um número de RG, uma ferramenta de controle. Do outro lado, o sistema novo, onde a balança pende para o lado da pessoa. O nome agora é parte do direito da personalidade, está ligado de forma íntima com a nossa dignidade, com a nossa felicidade. O Estado ainda se preocupa com a segurança, claro, mas agora ele precisa equilibrar isso com a autonomia de cada cidadão. E para a gente entender como essa autonomia funciona na prática, o professor Lessa nos dá uma ferramenta de raciocínio que é brilhante. Pensa assim, existem dois caminhos, duas filosofias completamente diferentes para a alteração do nome direto no cartório. E essa é a chave de tudo. Quem entende essa divisão domina o assunto e não cai mais em armadilha de prova. É o segredo para decifrar a nova lei. E essa tabela na tela deixa tudo claro como água. Para o prenome, ou seja, o primeiro nome, como João, Maria, Carlos, o princípio que manda é a autonomia da vontade, é o querer da pessoa. Já para o sobrenome, Silva, Souza, Oliveira, a lógica é outra, é a da verdade da linhagem. O objetivo aqui não é o gosto pessoal, mas sim fazer com que o nome reflita a realidade dos laços de família. São dois mundos completamente diferentes operando sob o mesmo teto do cartório. Então vamos pegar o primeiro caminho, o da autonomia da vontade, que é focado no prenome. E aqui, gente, está talvez a maior e mais libertadora inovação que essa lei trouxe. É a possibilidade de alterar o primeiro nome sem precisar de um juiz, de um processo, de uma justificativa complexa. É um poder que foi entregue diretamente na mão do cidadão, uma verdadeira conquista. E os requisitos são surpreendentemente simples, mas atenção, eles são cumulativos, tem que ter os três. Primeiro, ser maior de 18 anos. Segundo, o pedido é pessoal, a própria pessoa tem que ir lá no cartório. E terceiro, o ponto mais revolucionário de todos, a alteração é imotivada, não precisa dar satisfação do porquê. Exatamente, se uma pessoa se chama João e quer se chamar Pedro, basta ela querer. É o que no direito a gente chama de direito potestativo, é um poder que se exerce pela simples vontade sem depender da concordância de mais ninguém. Mas calma, essa autonomia não é uma terra de ninguém, não. O sistema tem salvaguardas importantes. A primeira, e talvez a mais importante para provas, é que essa alteração sem motivo no cartório é como um cartucho único. Usou uma vez, não pode mais por essa via extrajudicial. Se a pessoa se arrepender, aí só com um processo judicial para reverter. Além disso,
A mudança é pública para proteger terceiros, e o oficial do cartório funciona como um fiscal. Ele pode e deve barrar o pedido se desconfiar de fraude ou de má-fé. Agora vamos para o segundo caminho, o do sobrenome, que segue aquela outra lógica, a da verdade da linhagem. E aqui, como a gente já adiantou, a regra do jogo muda completamente. A alteração do sobrenome não é sobre gostar ou não gostar, é sobre fazer o registro civil ser um espelho fiel dos vínculos familiares de uma pessoa. E as hipóteses são taxativas, ou seja, são só aquelas que a lei autoriza. É possível, por exemplo, incluir o sobrenome daquela avó querida que não constava no registro. Também se pode incluir ou retirar o sobrenome do cônjuge ou companheiro durante o casamento, a qualquer momento, sem burocracia. Retirar o nome do ex-cônjuge depois do divórcio e, um caso muito comum e cheio de afeto, incluir o sobrenome do padrasto ou da madrasta. E sobre esse último ponto, o do padrasto ou madrasta, atenção máxima. Anotem isso. A lei exige o que o professor Lessa chama de tríplice anuência. Isso mesmo, é obrigatório ter o consentimento por escrito do pai biológico, da mãe biológica e do padrasto ou madrasta, que é o dono do sobrenome. Se faltar a assinatura de um deles, o procedimento no cartório não pode acontecer. Aí o caminho passa a ser a via judicial. Agora, vamos para um ponto que, se não for bem entendido, é causa de erro fatal em provas e na prática. É absolutamente essencial não confundir o regime de alteração comum de prenome, que a gente acabou de ver, com o regime específico para pessoas transgênero. São dois mundos diferentes, com regras e princípios próprios. Confundir os dois é o erro que a banca examinadora fica esperando que seja cometido. E esta tabela de comparação deixa tudo muito claro. Na alteração imotivada, muda-se só o prenome. Na de pessoa transgênero, muda-se o prenome e o gênero no registro. A motivação também é diferente. Na primeira é gosto pessoal, na segunda é a identidade de gênero. Mas a diferença mais gritante e que bancas como a FGV adoram cobrar é o sigilo. A alteração comum é pública. Já a alteração de pessoa transgênero é protegida por sigilo absoluto. Isso significa que uma certidão comum, de breve relato, nunca pode indicar que houve essa mudança. É uma proteção à intimidade e à dignidade da pessoa. Com base nessa análise profunda do professor Lessa, vamos agora para a parte prática que todo mundo gosta, as pegadinhas de prova. Aquelas questões que parecem uma coisa, mas na verdade são outra. Vamos desarmar algumas das mais clássicas. Preparem o bloco de notas. Vamos lá, primeira situação, pensem rápido. Chega alguém no cartório querendo mudar o prenome, mas ao puxar as certidões aparecem protestos, dívidas, talvez até um processo criminal em andamento. A pergunta é, o oficial do cartório deve barrar o pedido? Ele pode dizer não, com dívidos não se pode mudar de nome? O que vocês acham? E a resposta correta é não. O oficial não deve barrar o pedido. A regra de ouro aqui é: dívidas não bloqueiam o direito, elas geram comunicação. Exatamente. O oficial realiza a alteração no registro, mas tem o dever legal de comunicar imediatamente o juiz da execução, a polícia, os órgãos que forem pertinentes. A ideia não é impedir a pessoa de ter um nome com o qual se identifica, mas sim impedir que a mudança seja usada para enganar credores. A recusa só cabe se a fraude foi muito óbvia. Segundo a armadilha, essa é muito comum e envolve uma carga emocional forte. Uma pessoa se sente abandonada pelo pai e quer ir ao cartório para simplesmente apagar o sobrenome dele do seu registro. A pergunta é possível fazer isso pela via extrajudicial, ali no balcão do cartório? E a resposta é um sonoro não. E aqui a gente volta para aquela lógica inicial que o professor Lessa nos ensinou. Lembram da verdade da linhagem? A via extrajudicial para sobrenome serve para incluir nomes de ancestrais e refletir a verdade dos vínculos. A exclusão de um sobrenome de um pai ou mãe por uma razão subjetiva, como o abandono afetivo, exige análise de provas, exige ouvir a outra parte. Isso é matéria complexa para um juiz decidir, não para o cartório. Então, para a gente fechar o aprendizado, vamos a um resumo relâmpago com as regras de ouro. Primeira, a regra do tiro único para mudança de prenome sem motivo no cartório. Segunda, ninguém pode ficar sem sobrenome de família. Terceira, o sigilo na alteração de pessoa transgênero é absoluto, enquanto a publicidade é a regra na alteração comum. E quarta, a da nossa pegadinha, dívidas não impedem a mudança de nome, mas o sistema de justiça será comunicado, guardem isso. E a gente conclui com essa reflexão inspiradora do professor Lessa, que nos lembra que por trás de todas essas regras e artigos, o objetivo final é conectar a lei com a vida real das pessoas. O registrador, o advogado, o juiz,
Todos nós que operamos o direito somos guardiões dessa ponte entre a norma, que às vezes pode ser fria, e a busca humana por dignidade e felicidade. É uma grande responsabilidade. E fica a provocação final para reflexão. Essa lei foi um passo gigantesco. Mas como o direito vai continuar se adaptando para equilibrar a liberdade de cada um e a segurança que a sociedade precisa? É uma tensão que certamente vai guiar as próximas evoluções. Exatamente. E este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse nosso bate-papo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você será avisado imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Querem algum assunto específico para a próxima análise? Deixem nos comentários. Até a próxima!